Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, não é? Seguindo as regras, tomando ali todas as medidas preventivas nesse momento de pandemia que o país está vivenciando. Dito isto, nós vamos começar a nossa aula. E o conteúdo de hoje é um conteúdo que faz parte da base curricular do nono ano. Isso, base curricular do nono ano. Essa base curricular nós já estamos estudando o regime totalitário, os regimes totalitários. Estamos estudando aqueles regimes que vão surgir na Europa pós Primeira Guerra Mundial, pós Revolução Russa e pós a crise de 29 e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E a partir daí estamos observando que esse momento, esse cenário que é apresentado para a gente historicamente, ele é favorável para um momento de disputa territorial, disputas políticas e econômicas no cenário europeu. E nesse cenário nós temos países que estão vivenciando um período de mudanças. Quais são essas mudanças, professor? Mudanças em aspectos que vão trilhar um caminho de radicalismo. Por quê? Porque os países vindos da pós-Primeira Guerra Mundial vão conhecer um radicalismo exagerado, também conhecido como radicalismo exacerbado, e esse radicalismo vai propiciar o surgimento de figuras líderes. Esses líderes que vão atender ao interesse dessas massas de cada país e também vão resgatar a autoestima da população desses países que vão conhecer regimes totalitários, fascistas. Esses regimes totalitários têm uma característica básica de um único partido e um único governante, concentrando todos os poderes e comandando com mão de ferro, não dando possibilidade ali para haver uma questão democrática, para que possamos observar ali questões democráticas, partidos, participação política. Não. É o radicalismo, é o fechamento de situações de congresso, xenofobia, ódio aos estrangeiros, que significa xenofobia, perseguição à oposição. E dessa forma está posto a conjuntura favorável, não é, diante de um momento de extrema dificuldade econômica, de pobreza, de descrédito das instituições, o surgimento de um nome radical, de um líder de extremado, que vai ser esses regimes totalitários na Europa, tá bom? Então nós temos aqui quatro exemplos, de movimentos totalitários na Europa. Quais são eles, professor? O fascismo na Itália, com Mussolini, o nazismo na Alemanha com Hitler e o salazarismo em Portugal com Antônio Salazar, e o franquismo na Espanha com o Generalíssimo Franco. Então são quatro exemplos de movimentos totalitários na Europa.
E o pai desses movimentos, aquele que vai plantar as sementes para esses movimentos totalitários, é o fascismo. No caso, o fascismo italiano. E o fascismo italiano nós vamos encontrar, convido vocês a partir de agora, muito bem, para abrirem seus livros, atenção, nono ano, na página 75. Vai lá, pegue seu livro, traga-o para cá, tá bom? Pronto, vamos lá. Fascismo italiano vem de feixe, não é? Vem de feixe, feixe de varas, inspirado, não é? Num oficial de justiça, no oficial de justiça, um cargo que era utilizado, oficial de justiça que até hoje tem, mas tem uma característica lá, oriundo lá do Império Romano, que diz assim, fascismo italiano, página 75, preste atenção aí. A ideologia conhecida como fascismo é uma forma política bastante autoritária, ultranacionalista, baseada na ultradireita. Essa ultra aí significa extremada, situação radical, não é? Então, prosseguindo então a leitura, visava buscar o apoio popular nas ações de seus governos, mas de forma alguma permitia a liberdade individual e coletiva dos cidadãos. Através de uma forte propaganda, olha aí, forte propaganda massificando o sistema nos meios de comunicação, televisão, um pouco, mas principalmente rádio e jornal. Através de uma forte propaganda voltada para o nacionalismo, convocava o povo a lutar em defesa de seu território. O fascismo se consolidou com mais intensidade na Itália durante o regime totalitarista de Benito Mussolini. E aqui você já sabe o que é ultranacionalismo, é o nacionalismo exagerado, na página 76, e o etnocentrismo, que é a ação preconceituosa realizada por grupos de etnias com o mesmo idioma e cultura contra grupos que possuam características diferentes. Como o homem geralmente nega e age contra aquilo que não conhece, o fascismo estimulou a defesa da superioridade de sua etnia sobre as outras, o que gerou vários conflitos. Além disso, as rivalidades que foram decisivas na Primeira Guerra Mundial também foram importantes para o crescimento da prática etnocêntrica. E o fascismo também, já mencionei nas aulas anteriores, que tem a questão do militarismo, um Estado militar forte, na página 77. Diz assim: noções que pregam o ultranacionalismo geralmente buscam a militarização sob o pretexto de proteger o Estado contra possíveis invasões de outras nações. Nesse momento, as primeiras décadas do século XX, tem-se a noção, tem-se a impressão de que nações inimigas poderiam atacar. E para isso, para proteger a nação, era preciso investir no militarismo. Então o fascismo defendia essa bandeira. Na prática, o fascismo usou a força militar não só para atacar outras nações, na tentativa de buscar hegemonia na Europa,
ou seja, buscar influência na Europa, buscar territórios na Europa, obter territórios, dominar territórios na Europa, mas também para intimidar seu próprio povo, com o intuito de barrar qualquer possibilidade de oposição ao regime, ao seu regime. Os fascistas organizaram grandes exércitos e investiram bastante em tecnologias de fabricação de armas, não é? E aqui nós temos uma foto que exemplifica essa questão do investimento militar, e temos a legenda dizendo assim: proibida de ter exército pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha ignorou todas as restrições impostas. Isso é a legenda. O parágrafo diz o quê? O fascismo na Itália contou com o total apoio da Igreja Católica, principalmente após a assinatura do Tratado de Latrão. Latrão, o nome do tratado. Por favor, não confundir com ladrão. Tratado de Latrão, em 1929, em que a Igreja se comprometeu, a Igreja Católica se comprometeu a apoiar o regime fascista na Itália em troca do terreno em que viria a ser construído o Estado do Vaticano. Outro fator interessante é que o fascismo adotou em sua organização algumas características do socialismo, como, por exemplo, a luta de classes, só que adequada à disputa ultranacionalista, não é? E agora nós vamos resolver exercícios que estão na página 79. Diz assim: terceira questão. A ideologia fascista, fiz uma pequena revisão, viu? Agora vamos para os exercícios. A ideologia fascista tem diversos princípios estruturais. Analise. Letra A. Ultranacionalismo. Qual seria a resposta? É o nacionalismo, anota aí, é o nacionalismo exagerado que chega a incutir na sociedade, na sociedade a xenofobia. Significa o que essa xenofobia? Abre parênteses aí, coloca aqui, ó, na parênteses aí. No parênteses coloca o seguinte: aversão a estrangeiro. Também, se você vasculhar, for questionar aí, pode aparecer ódio ao estrangeiro, vírgula, além do Estado com primazia sobre as pessoas, além do Estado com influência sobre as pessoas. Letra B. Etnocentrismo. É a ação preconceituosa realizada por grupos de etnias com o mesmo idioma e mesma cultura, contra outros grupos que possuem características diferentes. Letra C. O militarismo é a estrutura política que garante o aparelhamento e a defesa de um regime, tendo como objetivo manter, através da representação, as condições favoráveis para as suas ações. Vamos agora para o nazismo alemão, não é? Então, esse nazismo alemão, que é baseado no fascismo italiano, só que eles têm aqui uma característica forte, que é o antissemitismo. Esse anti aí significa negação ao povo semita. O povo semita é oriundo de Sem. Sem é filho de, muito bem, de Noé.
E esse nazismo alemão tem uma base ideológica um pouco mais forte do que o fascismo e tem as seguintes características: eles querem formar o pan-germanismo, ou seja, que a Alemanha tivesse ali o seu espaço vital, que a Alemanha ganhasse força territorial, acoplando outras regiões, anexando outras regiões ao território alemão. O que é que diz assim aqui esse pan-germanismo? Movimento surgido no século XIX, baseado no nacionalismo, que defendia a unificação do Estado alemão, desde que tivesse o mesmo idioma e mesma cultura. Foi usada na Primeira Guerra Mundial para justificar a entrada da Alemanha no conflito. Diz assim, página 80 aí, página 80. Após a derrota na Primeira Guerra e as pesadas punições contra os alemães, o sentimento de revanche cresceu. Hitler tomou proveito dessa situação para que o germanismo ganhasse força na Alemanha, inclusive com o apoio maciço da população, que seguiram essas ideias diante de uma forte propaganda ultranacionalista, de defesa dos alemães como raça superior contra qualquer nação que os questionasse. Uma outra característica do nazismo é o racismo. No caso dos nazistas, o racismo era evidente e até assumido, pois eles defendiam ser de origem ariana, antigos povos conquistadores indo-europeus, de uma raça pura, superior física e intelectualmente a outras etnias. Essa postura ideológica estava na base da perseguição e do massacre de milhões de judeus, ciganos e outras etnias. Etnias aí tem a ver com raças, não é? Essa é uma das razões porque hoje em muitos países o nazismo é considerado crime, porque ele promove perseguição a judeus, a ciganos e a outras etnias. A eugenia basicamente era uma seleção de seres humanos com base em características genéticas. Os alemães buscavam a hegemonia de uma raça pura. Assim, eles propunham a proibição do casamento de contato sexual com os judeus, pessoas com transtornos mentais, doenças contagiosas ou hereditárias, bem como a esterilização de pessoas com necessidades especiais. Fizeram também vários testes e estudos fisiológicos usando seres humanos como cobaias. Esse antissemitismo, esse termo foi criado, não é, no século XIX na Alemanha, mas se aplica à ideologia de Hitler e do nazismo. Esse já expliquei agora há pouco, significa negação aos semitas, não aceitar os semitas que são oriundos de Noé. Consistia no preconceito, prosseguindo aí, na perseguição e discriminação contra os povos semitas, principalmente judeus. Milhões de judeus foram assassinados nas cidades e principalmente nos campos de concentração, através de experiências químicas e biológicas. Nos campos de concentração, através de experiências químicas e biológicas. Além das motivações racistas, alguns estudiosos defendem a teoria de que Hitler queria eliminar os judeus porque esses eram grandes comerciantes e donos de empresas e também controlavam
a economia alemã. O anticomunismo está na página 82, que é também uma das características do regime fascista. No entanto, daqui a poucas aulas, aqui algumas aulas, vocês vão encontrar, nós vamos nos debater, nos defrontar com uma situação intrigante, que é um acordo entre comunistas e nazistas. Tá bom? Vão se preparando aí para esse acordo, mas isso é uma questão de estratégia, para ganhar tempo. Eu não vou fazer aqui nenhum adiantamento de conteúdo, senão vai acabar misturando as coisas. No momento certo eu vou explicar como é que foi essa união entre comunistas e nazistas, pouco tempo antes da guerra ser deflagrada, da Segunda Guerra ser deflagrada, ter seu início. Esse anticomunismo, os alemães eram contrários à ideia do povo e do trabalhador no poder. Entendiam que uma ditadura proletária, isso, lembrar de ditadura proletária, você está lembrando de quem? De Karl Marx. Fazer uma revolução proletária, revolução dos trabalhadores. Deu para entender? Conduziria a Alemanha a uma crise incontrolável. Estou na página 82. Renegava a luta de classes, o materialismo histórico e o materialismo dialético, princípios fundamentais do socialismo. Além disso, os nazistas viam os comunistas como uma ameaça à propriedade privada e ao governo totalitarista. A consolidação do nazismo está diretamente ligada à crise pela qual passava a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Além do alto gasto com a Grande Guerra, as punições estabelecidas no Tratado de Versalhes levaram a população à fome e à miséria. Então, foi nesse contexto, pós-Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, feito pós a Grande Guerra, após a Primeira Guerra, deixando a Alemanha em situação socioeconômica muito difícil e facilitando a entrada de um pensamento radical como o nazismo. Não é? Então, com esse pensamento radical, queria mexer com a autoestima, com o nacionalismo alemão, o nazismo vai encontrar ali campo fértil para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Tá bom? Bem, pessoal, por hoje a aula do nazismo e fascismo está sendo concluída, do 9º ano. Espero que vocês tenham absorvido conhecimento. Um forte abraço. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.